Boa noite, queridos amigos e amigas. É um prazer reencontrá-los para mais um episódio do nosso estudo semanal da obra Os Mensageiros. Essa obra que tem nos proporcionado assim muitas reflexões que vem agregar material riquíssimo para o nosso processo de aprimoramento espiritual. Certamente que essa era a ideia de Emmanuel, que coordenou todo o trabalho mediúnico de produção literária mediúnica de Chico Xavier e de André Luiz, quando, por meio dos seus relatos, resolveu trazer realidades do mundo espiritual, não para que apenas assimilássemos informações ao nível de conhecimento, atendendo naturalmente a nossa curiosidade sobre o que se passa na vida após a morte, mas principalmente para que, tomando contato com essas realidades, possamos perceber a nossa realidade da condição de encarnados de forma diferenciada. André Luiz busca, acima de tudo, nos fazer olhar a vida já com os olhos do espírito imortal. Talvez a maior contribuição de lermos sobre a vida no mundo espiritual seja exatamente essa. Nos ajudarmos a perceber a vida como aqueles que não vamos morrer. Entendendo que as nossas ações têm consequências na eternidade, na imortalidade. E esse capítulo de hoje, ele é muito profundo nesse sentido, porque nós vamos ver um caso que vai nos enriquecer profundamente o olhar para duas questões. Primeiro, para esse ponto que nós falamos, como que as nossas escolhas repercutem na nossa condição espiritual da vida após a morte, na vida após a morte, sendo essa condição mais ou menos feliz, trazendo-nos mais ou menos paz, mas principalmente como que se passa a caminhada do espírito a partir do momento em que ele se resolve verdadeiramente por seguir Jesus, por seguir o Evangelho. Vamos lá ver então o que esse capítulo riquíssimo vai nos trazer. Esse capítulo é uma visita ainda naquele cenário de finalização da prece de Ismalha. Alexandre foi atender aquele senhor que nós vimos no estudo anterior. Enquanto Alexandre e Ismalha prosseguiam ali no atendimento aos trabalhadores do posto de socorro, Aniceto convida André Luiz e Vicente para visitarem um dos espíritos que ali se recuperam, de nome Paulo. Então, André Luiz narra o seguinte: nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. O que a gente pode destacar desse primeiro trecho dos que nós separamos para o nosso estudo?
Vejam que, ao abrir a porta, Aniceto, Vicente e André Luiz deparam-se com um espírito ainda com um grau de perturbação bastante elevado, porque ele estava irritadiço, fixa nos três, Paulo, fixa nos três o olhar inexpressivo, né, aquela expressão de perturbação, e grita. Isso revela muito do estado ainda muito perturbado desse espírito, de Paulo. E aí, outro detalhe interessante aqui é que a pergunta de Aniceto, vejam só, uma simples pergunta, quando proferida, carregada de vibrações positivas nesse caso, ela é capaz de modificar de pronto a atitude do interlocutor. Qual foi a pergunta que Aniceto fez a Paulo? Como vai? Somente isso. E aí André Luiz narra que essas palavras emitiram certo fluxo magnético. Então, não foi uma simples pergunta, como vai? Foi uma pergunta certamente proferida numa entonação carinhosa, serena, mais segura, e que projetou, junto com a fala, esse fluxo magnético calmante de segurança, de serenidade. Eu fico pensando quantas vezes a gente pergunta para as pessoas, principalmente no começo do dia, quando chegamos nos ambientes, né? Como vai? Tudo bem? E essa pergunta, ou ela é acompanhada de nenhuma energia, a gente fala simplesmente por mera obrigação, ou ela é acompanhada de uma energia de distanciamento. A gente pergunta, passa pela pessoa, mas na maioria das vezes não está interessado verdadeiramente em como ela está ou em emitir alguma energia positiva. E nós podemos ver aqui, nesse caso, que a simples emissão de um fluxo magnético acompanhando a pergunta de Aniceto, né? Como vai, Paulo? Já gerou em Paulo uma mudança de comportamento. Imaginemos como será no dia que a gente viver com esse nível de consciência. Com esse nível de consciência nas inter-relações que nós estabelecemos. Imaginemos situações corriqueiras, na família ou no trabalho, quando a gente adentra um ambiente e vemos de pronto que alguém está num nível de perturbação. O primeiro movimento que nós fazemos é de nos afastarmos para evitar contato com aquela pessoa, né, após essa percepção, ou a gente se contamina da irritabilidade da pessoa e do ambiente onde nós acabamos de adentrar. Imaginemos no dia que a gente conseguir proferir uma pergunta simples para essa pessoa, para esse familiar, para esse colega de trabalho, nesse nível aonde ele vai ser tocado e só com a pergunta modificar a sua condição, ou a perceber-se do quão inapropriado é aquela atitude na qual ele se encontra. Então, é uma cena que aparentemente não nos diz nada, não nos diz muita coisa, mas na verdade ela carrega muitas reflexões práticas para nós que lidamos com situações similares todos os dias em vários ambientes. Mas vamos prosseguir.
Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou o nosso orientador bondosamente, tocando o ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio. Vejam de novo a situação bastante perturbadora desse espírito. E respondeu: vou melhorando, graças... E não terminou a frase, né? À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Então vejam a dificuldade do espírito de pronunciar uma expressão simples. Alguém poderia dizer: na Terra muitos falam graças a Deus sem se aperceberem do que estão falando, ou às vezes até utilizando essa expressão para celebrar conquistas que Deus jamais aprovaria. Muitas vezes a gente fala graças a Deus, graças a Deus. Então vejam que num ambiente mais espiritualizado é como se nós fôssemos tomados de uma consciência maior a respeito da nossa ação, seja ela verbal, mental ou atitudinal, no sentido de ação, né, expressiva, com os gestos. Porque ele não conseguiu terminar a palavra, a expressão de pronto. Tendo em vista o seu estado de perturbação e a expressão de um espírito que tem a sua relação com Deus, com o divino, estremecida, perturbada por um tempo. Mas já passa por um processo de melhora, né, por um processo educativo. Na cena seguinte, que nós não colocamos aqui a descrição, o texto, Aniceto pede para André Luiz e Vicente olharem, né, estudarem melhor a condição de Paulo. Mas antes disso, ele vai arrematar essa cena anterior dizendo: é necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. Essa posição de análise é uma posição que o Espiritismo, na sua profundidade, quando nos traz a lei de reencarnação e a relação das nossas consequências nesse plano da vida para a nossa condição na vida após a morte, especialmente ali no Código Penal da vida futura, na obra O Céu e o Inferno, é uma realidade que só o Espiritismo, na sua profundidade, nos permite contemplar. Porque, na maioria das vezes, aqueles que fazem o mal despertam nas criaturas sentimentos de repulsa, quando não de ódio ou de raiva, de agressividade.
E aqueles que sofrem despertam em nós sentimentos de compaixão. Um sentimento não tão apropriado, às vezes também mais de pena. E o Espiritismo nos leva a ver que aqueles que choram ou que gemem em alguma condição de sofrimento, seja como Paulo no mundo espiritual ou na condição de encarnados, eles já estão se recuperando ou já estão expiando a falta cometida, né? Ou, quando pode acontecer, quando é o caso, são espíritos que de forma compulsória foram conduzidos para situações de expiação, para evitar que promovessem um mal maior para si mesmos e ferissem a lei divina, avolumando a quantidade das suas dores. Então, esses espíritos, eles já estão no caminho de volta. Eles já estão chorando as consequências dos erros e a maioria deles tem consciência disso. Isso já é um sintoma de renovação. Contudo, os escarnecedores, os ironistas e os perturbados na vivência do mal, que ainda nem sabem a quantidade de sofrimento que angariam para si mesmos, segundo o olhar imortalista do Espiritismo, são mais dignos de piedade. Eles não são dignos da nossa raiva, do nosso ódio. Os que promovem o mal ainda nem sentem a dor que causam para si mesmos e o quanto se distanciam das leis de Deus. Ainda nem entraram em contato com o sofrimento que as suas atitudes promovem para os outros e para eles mesmos. Ainda estão no caminho de ida. Por isso são mais dignos da nossa piedade. Não quer dizer, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós não devamos ver o mal, ou, quando for o caso, atuar para que o mal não se multiplique, sem usarmos da violência. Mas quer dizer que a forma como nós devemos encarar esses espíritos deve ser aquela que expresse o nosso olhar daqueles que compreendem a lógica da vida por meio da lei de reencarnação. Porque se nós entramos no paradigma da pena, apesar de sermos espíritas, nós vamos seguir o padrão comum, que é de expressarmos raiva para os que fazem o mal e pena para os que colhem os resultados desse mal por meio do sofrimento. Mas esses que hoje sofrem são felizes porque sofrem, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item Motivos de Resignação, são felizes porque se reavêm com a lei de Deus, mas outrora promoveram o mal. Então são dignos da nossa compaixão, de estendermos as nossas mãos para atenuarmos as suas dores expiatórias, mas são felizes porque já estão no caminho de volta. Mais infelizes são os que ainda estão promovendo o mal. Esses são dignos mais ainda da nossa piedade. Então, esse olhar é um olhar que só o Espiritismo, na sua integralidade, na sua completude, na sua forma lógica e ao mesmo tempo amorosa de compreender as leis da vida, na sua base racional, mas amorosa, nos ajudaria a ter. E aí, designando o enfermo sobre os nossos olhos, afirma Aniceto:
Paulo é um doente a caminho da melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Vejam, meus amigos, quão triste é promover o mal. Porque agora que Paulo está entrando em contato, é tanta perturbação que agora ele está tendo condições de entrar em contato com as consequências do mal nele mesmo. A consciência despertando. Então, é um exercício fantástico nós olharmos para a sociedade como um todo e vermos alguém que promove tantas dores às vezes e não embarcarmos no sentimento da maioria. Olharmos com um olhar de compaixão. E aí, Aniceto pede que Paulo e Vicente utilizem aquele recurso da visão espiritual que receberam antes de partirem, né, nessa atividade. Eles olham o mundo mental de Paulo e começam a ver várias acusações contra ele, de várias senhoras, de várias mulheres, e veem em algumas cenas a presença de Ismália e Alfredo. Como se estivessem assim ainda sofrendo pelo que ele fez. Por quê? E aí agora vem uma grande revelação desse capítulo. Lembram lá de um capítulo no começo do nosso estudo, quando numa conversa com Alfredo ele conta o erro que cometeu contra Ismália, quando um dos seus amigos inventou calúnias contra ela, como se ela o tivesse traindo, porque esse amigo estava interessado nela, e aí ele construiu toda uma situação que não existe. Alfredo comprou a mentira, mandou Ismália para a casa dos pais, ela faleceu, doente, de tristeza também por ser afastada da família, e lá no final da vida Alfredo descobre a verdade. Pois é, aquele amigo é Paulo. Aquele amigo de Alfredo é Paulo. E o capítulo nos diz que ele não fez aquilo só com Alfredo e Ismália, ele fez com outras mulheres. Então, no mundo mental de Paulo, Ismália e Alfredo ainda se encontram em perturbação pelo que ele fez. Mas é só no mundo mental dele. E aí, Aniceto vai explicar. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, de Paulo, vemos as imagens criadas pelo caluniador. Por isso que o título do capítulo é O Caluniador. Para seus próprios olhos. Nossos amigos desse posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. A imagem que ele tem no mundo mental de Alfredo Ismália é a imagem que a culpa dele promove quando a consciência começa a despertar para as consequências das suas ações. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal porque carrega consigo o crime cometido em qualquer parte. Nós já estudamos isso em outros capítulos, inclusive analisando até sobre a ótica do Código Penal da Vida Futura, lá da obra O Céu e o Inferno. O inferno é em qualquer lugar, porque a pessoa carrega os crimes que cometeu consigo para qualquer lugar, assim como o céu é em qualquer lugar, se ela começa a despertar luz dentro de si mesma, ao viver conforme a lei de justiça, amor e caridade, a lei de Deus. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Então, Paulo
é constrangido a viver com as consequências das suas ações. O que nos leva a refletir que a gente, quando conhece o Espiritismo, tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas. A pergunta será sempre a partir daí: qual a repercussão da minha atitude agora para a imortalidade? Qual a repercussão para a imortalidade? Não no sentido de uma lei exterior, no sentido do que eu terei que conviver na minha consciência com as consequências da escolha que eu estou tomando. É a grande pergunta que fica dessa fala de Aniceto. E aí ele vai contar que Alfredo, lembrem-se que é o dirigente do posto de socorro, quando desencarnou, estava em profundo estado de perturbação. Foi resgatado para o posto de socorro, melhorou, tomou consciência do que tinha acontecido, só foi permitido a ele ver Ismalha quando ele se livrou do ódio, do ressentimento. Vejam que interessante. E depois ele começou a trabalhar nesse sentimento, resgatou Paulo, foi superando as animosidades e consegue hoje vê-lo como irmão. O esforço de Alfredo foi tão grande que ele chegou numa condição espiritual de poder coordenar os trabalhos desse campo, desse posto de socorro. O esforço pessoal dele na sua autoiluminação lhe conferiu a condição, a possibilidade de coordenar as atividades. Vejam que não é o conhecimento, os cursos que ele fez, e deve ter feito, mas o esforço de acender em si mesmo a luz do perdão, da caridade, da compreensão, que lhe confere a possibilidade de coordenar o posto de socorro. E aí, a explicação de Aniceto é linda, porque ele diz: não julgue que o marido de Ismalha conseguiu essa vitória espiritual de resgatar Paulo e ajudá-lo tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento comparando situações e, em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, Alfredo não ficou no campo do desejo. Eu quero fazer, eu preciso fazer. Muitos de nós passamos longos tempos ensaiando realizações. Ele desejou fazer isso, procurou a condição para fazer e alimentou a ação. Foi atrás de Paulo, resgatou e enfrentou o constrangimento de se colocar diante daquele que o houvera prejudicado, prejudicado. Então, primeira lição, quando a gente quiser realizar algo no bem, não fiquemos no campo do planejamento. Seja uma reconciliação, uma ação social ou uma mudança interior, busquemos. Mas busquemos como alguém que realmente se coloca na condição de agir. Segunda lição, as etapas que Paulo venceu nesse caminho do perdão. Então vejam que primeiro
ele se aproximou de Alfredo, perdão, né? Eu falei Paulo venceu. As etapas que Alfredo venceu nesse caminho do perdão. Então, primeiro ele se aproximou de Paulo como necessitado de reconciliação. Reconheceu que precisava reconciliar-se. Depois, começou a ensaiar um movimento de caridade, de mudar a sua forma de ver o algoz. Mais tarde, adquiriu um entendimento comparando situações. Então, aqui entra o papel do conhecimento, da cognição. O que eu pudera ter feito para ele no passado que ocasionou isso? Qual o conhecimento que eu tenho que ele não tem? Então, comparando situações. Essa comparação fez ele sentir piedade, porque ele se apercebeu da dor de Paulo. As motivações que o levaram a agir daquela forma. Piedade embasada pelo conhecimento. Porque piedade sem conhecimento é pena, e pena não gera transformação. Aqui é compaixão, piedade. Logo após, simpatia. Então vejam que maravilha. Depois de todas essas etapas, venceu o constrangimento, a aversão. Sentiu simpatia novamente. E presentemente, a verdadeira fraternidade. Então, quando a gente se volta para o outro, meus amigos, não é um salto do dia para a noite. Amar o inimigo ou reconciliar-se com aqueles que muitas vezes estão encarnados ao nosso lado na família, por exemplo, ou nos ambientes de trabalho, não é uma decisão assim que a gente toma do dia para a noite e o amor brota do nada, sem alicerce, sem construção. É muito rico isso aqui e eu recomendo que a gente continue lendo e relendo após o final do nosso estudo para que a gente reproduza essas etapas com aqueles que nos desafiam a amorosidade. Existe uma construção e para essa construção a gente tem que desejar, mas tem que procurar e alimentar. É o grande ensinamento que essa história de Alfredo e Paulo nos legam nesse capítulo. Esse ânimo de sabermos como espíritas essas informações para que a gente saiba manejar o processo de aproximação de alguém que nos desafia a amorosidade. E aí ele conclui, Aniceto conclui dizendo, como veem, o ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores procurando facilidades e vantagens. Mas no mundo espiritual, aqui, temos de bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Como a gente falou no começo do capítulo, no começo do estudo, a intenção principal de André Luiz é fazer com que nós vejamos a vida material na condição de encarnados com os olhos do espírito imortal. Ou seja, nós podemos, ainda na condição de encarnados, aplicar o ensinamento de Jesus, bater e abrir-se-vos-á, não para facilidades materiais, mas para o enfrentamento das nossas dificuldades, como fez Alfredo. Batendo a porta de nós mesmos na construção de virtudes, alimentando, procurando e desejando a transformação, enquanto ainda estamos encarnados. E é com esse convite que a gente finaliza esse capítulo maravilhoso. Que possamos reler, porque tem muita riqueza nesse capítulo que é belíssimo. Na semana que vem nós teremos a nossa live de perguntas e respostas, então registrem aí as dúvidas, as questões, os relatos. Aguardo vocês com muita alegria para esse contato, né, mais próximo
Uma ótima semana a todos, um grande abraço e até lá.